Fala, mulherada linda! Sejam todas bem-vindas para o nosso podcast Pode Lapidar, o melhor e o maior podcast sobre empreendedorismo feminino na prática. Aqui não tem espuma. Aqui a gente tira a espuma do café e vai direto para o café com ensinamentos que fazem a diferença no seu dia a dia de uma excelente empresária e empreendedora. Gente, e hoje quem eu trouxe? Eu sou fãzaça dessa mulher, eu sou também cliente e falo para ela, né, estava conversando aqui antes, falando que existe uma Tati antes e depois, né, da vida da Simone na minha vida, Ai, né, da JK Estética, ela que é a maior referência, né, do setor de estética do Brasil. Então eu tenho aqui comigo a Simone Viotto, que desde a criação da JK Estética Avançada, essa empresária trabalha com o objetivo de trazer tratamentos de belezas inovadores, focados em tecnologia de ponta e um atendimento personalizado. Hoje, a JK se destaca no mercado por sua excelência e por estar na vanguarda das tendências estéticas, onde ela já atendeu as maiores personalidades, influenciadoras, atrizes e empresárias como eu. Seja muito bem-vinda, ah, Simone. gente, que alegria estar aqui, minha amiga. Muito bom, Simone. Ah, Simone muito bom. também é uma das nossas Diamonds, né, uma das nossas alunas e mentoradas aqui do EBEM, do Miss Mind, e é um privilégio a gente caminhar juntas nesse Incrível. caminho do empresariado que é tão desafiador, né, Si? Desafiador, mas ao mesmo tempo, né, Tati, ele é tão a gente vibra tanto, né, ele é emocionante, né, então é gostosa essa jornada, que prazer estar aqui com vocês hoje, com a minha amiga Tati Luncar, a pessoa também que me inspira, que, né, todos os dias, que me ensina muito, então muito feliz por estar aqui com vocês. Muito bom, meu amor. Meu amor, você que é referência, né, uma das maiores referências no setor de estética do Brasil, esse setor que cresce muito a cada ano, né? Que bom que nós brasileiras, a gente se cuida, né? A gente gosta de ser uma mulher Muito. bonita, bem cuidada, bem tratada. Sempre, né, eu falo que dentro dos nossos pilares aqui, nas nossas aulas, né, dentro dos nossos pilares da empresária consciente, o primeiro pilar é a saúde, depois é a fé, depois vem família e negócios. Quando eu falo de saúde, eu estou falando de autocuidado. Eu estou falando de sentir bem, né? De você realmente estar preparada para todos os desafios. No meu caso, né? Eu sempre fui para academia, eu sempre tive uma alimentação saudável, eu nunca tive sobrepeso, mas tinha coisas que não saía. E aí, gente, foi muito legal, né, quando eu comecei a fazer todo esse processo de mentoria com a Simone e vendo, né, a Simone me contando os resultados dela, né, eu como mentora falei: "Ai, Simone, você me aceita como sua paciente?" E aí ela me aceitou como minha paciente e minha vida mudou. Porque hoje eu me sinto muito mais segura, né, eu fiz o meu terceiro Conexão EBEM, né, o ano passado passaram 1.300 mulheres e foi o melhor, Simone, porque foi logo depois depois da cirurgia, então eu estava bem, eu estava firme, sabe, em cima do palco. Era, enfim, assim, sabe, é essa tática que você está vendo, muito mais autoconfiante, muito mais encorajada, empoderada, né? Tenho muito domínio do assunto, mas eu estava me sentindo ali firme, bonita, sabe? E tudo isso graças a esse investimento que eu fiz em mim. E eu já tinha feito, né, esse processo estético, uma cirurgia plástica em 2000 quando eu tinha 25 anos, né, com meu ex-marido, que é cirurgião plástico, depois eu fiz com você aos 45 anos, e daqui 20 anos, com 65 anos, eu tô lá, hein. Ai, que maravilha. E eu também Firme, quero estar. É, firme e forte. E é. me conta, minha amiga, quais foram os maiores desafios no início da carreira? Porque hoje a gente vê a JK, gente, faz grandes personalidades, Virgínia, Débora Seco, você depois passa pra gente aqui a tua lista de clientes que a gente baba na internet e olha, eu vou falar, quando eu fiz na cirurgia, os 2 primeiros dias são muito difíceis, o terceiro dia é muito difícil, e aí o que que eu fazia, amiga? Eu ficava olhando na internet a barriga da Virgínia, falava: "Eu vou ficar assim". Ficava olhando a barriga das artistas, falava: "Eu vou ficar assim". Amiga, e não é que ficou? Fica, Então vale a pena o fica. sofrimento. É. Quais foram os maiores desafios para começar, amiga? Porque me conta de você, como que você caiu nessa, né? Você que é uma doutora, mais na área de direito, né? É, Não um pouco reservada. na área médica. Me conta tudo isso. Porque quem vê Eh, o glamour não vê o corre. E a gente Nossa, não corre, vê. É. que é coisa E, boa. foi muito legal, assim. Eu comecei nesse ramo sendo a sócia do meu irmão, que é o Dr. Vioto, né, das lentes de contato,
Que eu Então, amo. ele estava precisando de ajuda, e aí a gente se uniu para poder, porque ele estava num momento bem difícil, né? Eu falo, e é verdade, na época ele estava falido, né? Só que ele tinha força de trabalho, porém estava endividado. Então, sócio que roubou, uma história bem difícil. Então eu falei: "Bom, vamos nos juntar e vamos ver o que que dá". E aí a gente começou a trabalhar, pagar dívida, trabalhar e continuou nas redes sociais, o Instagram, muito importante ferramenta de vendas, de vitrine, então estava inserido o tempo todo no nosso na nossa vida, e ele é um dentista marqueteiro, né, então ele se aproveitou disso. E aí, minha cunhada se forma em 2018, estética e cosmetologia, e começou a tentar procurar sócios, ninguém queria. E ela bateu na porta de um, bateu na porta de outro, até do meu irmão. Só que a gente estava como quebrado, não deu. E eu falei: "O que que você precisa? Uma salinha". Então, a JK nasce dentro de uma salinha em 2018 da Vioto, muito pequena. Então a gente inventou um nome, né, por que JK? Porque a gente não tinha alta criatividade, eu tô ali na Juscelino Kubitschek. Falei: "JK, porque nós estamos aqui na Juscelino, vamos ficar aqui mesmo". E aí colocou estética, só que estética era muito simples, e aí a Isabela coloca o avançada, e não sei se você percebeu hoje, em 2018 não tinha muita estética avançada, clínicas de estética, Nossa, hoje tem muitas e todas são todo estética mundo avançada. copiou. Fantástico, Não gente, é isso. tinha, E também, naquela época, foram vários insights, principalmente da Isabela, que não existia uma clínica multidisciplinar, que você unia cirurgião plástico, dermato, ROF, dentista, todas as especialidades. Gente, é maravilhoso. Eu Você lembra? adoro. Lá é minha segunda casa, amiga, É, adoro me internar lá. porque tem tudo. Tem tudo. Só que até então, naquela época, 2018, você não via clínicas multidisciplinares. O cirurgião atendia no consultório dele, o dermato no dele, o de Hoff, então assim, tudo muito espalhado. E a gente começou a juntar até ginecologista para estética íntima, todo mundo dentro do mesmo espaço. E sabe qual era o espaço? Uma sala. Uau, gente, isso que é empresária raiz, inconformada, que tem uma ideia e que tem uma inovação. A inovação não está interligado à tecnologia, a inovação está ligada realmente à criatividade. Então, ela olhou o mercado, olhou que existia um nicho, uma Sem nada. lacuna, né, que poderia ser ocupada. Gente, E fantástico. por que, assim, aí a gente uniu tudo isso, que hoje todo mundo faz isso também, e nós trouxemos, né, a questão da lipo de alta definição. Até então, ninguém ouvia dizer que existia uma lipo que não ficava com aquela cara de lipo, que ninguém quer ficar com cara de lipo, Não, né, amiga? aquele umbigo E aquela barriga triste, né? chapada, assim, É. então não se ouvia aquela lipo hoje que todo mundo hoje já difundiu, mas na época nós fomos os pioneiros a trazer essa técnica. Fantástico, gente, que é a famosa LipoLED 3D, que fica tanquinho, gominho, assim, onde todo mundo amigo, onde eu ando as pessoas acham que eu sou maromba. Ótimo. Todo mundo fala: "Nossa, você vive na academia". Não, É. eu vou na academia, com certeza, pelo pilar saúde, 3 vezes por E semana. manter o que E você conseguiu na manter. cirurgia, né. Exatamente. E na época não se falava, assim, não existia. Então nós pegamos estava começando a carreira de influencer, quem lembra, 2018, ainda estava começando esse movimento, né, quando a gente operou a Virgínia, ela era pequena, ela estava começando a namorar o Zé Felipe também. Então, estava começando o movimento de influencers no Brasil. A gente tinha as antigas, né, a Lelê tinha aquelas bem importantes, Camila Uhum. Coelho, né, tinha umas importantes já que estavam nesse segmento, mas a maioria não tinha. Então, trouxemos essa técnica, a gente pediu para o cirurgião plástico ir lá na Colômbia fazer a especialização, que era caríssimo em dólar, aí a gente se endividou cada vez mais. O que que a gente tinha? Nada de recurso, nada de clínica, mas tinha ideia. E E muita vontade. E vontade de muita fazer vontade. acontecer e trabalho, né, amiga, Muito porque a gente trabalho, trabalha muito, com né, mas de certeza. maneira inteligente, é o que eu sempre falo. Trabalho de maneira inteligente é você, de fato, utilizar a sua hora, né, Deus deu 24 horas para todo mundo, então como você utiliza da melhor maneira possível, sendo intencional e não gastando a hora, mas sim investindo na hora, né, sendo intencional e objetivo em tudo que Para faz. isso, que eu vim aprender isso com você depois de muito tempo. Porque na correria da operação, a gente não sabe como administrar o nosso tempo, como ser intencional em horas. Isso a gente precisa de coaches, isso a gente precisa de mentores, porque eu passei por isso.
Não é uma coisa muito fácil, porque se você está dentro da operação e a operação está crescendo, você quer ficar apagando incêndio. Não, agora esse aqui está faltando isso, está faltando uma sala e vamos construir aqui e não dá atendimento, a gente fica preso na operação. É bem difícil a gente pensar em estratégias para o crescimento do negócio, sendo bem sincera. Quando depois agora de 2018, eu resolvi fazer essa jornada de aprendizagem e de estar com pessoas que realmente me inspiram e me ensinam. Foi uma jornada que eu fiz acho que 1 ano. Quando eu fui no Conexão, o primeiro, de verdade, gente, ó, eu fui convidada para esse evento, e eu estava sentada, daqui a pouco entra ela maravilhosa, com a música, as luzes, eu arrepiei. Eu falei: "Gente, eu preciso ser amiga dela", que eu não sei, de alguma forma eu falei: "Eu quero conversar com ela", porque ela falou coisas tão importantes ali, e eu estava sentada, eu mandei um direct para ela. Foi muito incrível. E aí eu falei assim: "Eu não sei nem quem ela é", mas sabe essa coisa de você querer conhecer uma pessoa, você não sabe? Eu mandei direct, eu falei: "Mandem, tá? Quando vocês querem conhecer, quem sabe, né? Não, a gente já tem". Então a gente vai, de repente, né, consegue uma conexão, ó, conexão, lá eu estava no Conexão. E aí vai mudando, eu falei: "Agora eu preciso". Eu tô dentro do negócio, tô dentro da operação, uma confusão, porque eu duvido que tem empresário que a gente conseguiu crescer exponencialmente, que cresceu organizadinho. A gente não cresceu organizadinho. Era assim: "Nossa, agora precisa fazer isso, vamos alugar mais um conjunto, não tem dinheiro, pega empréstimo, e agora? Linha de crédito?". A gente não sabe nada, a gente está investimos numa marca, não tinha dinheiro, procuramos um financiamento para começar, só que o conhecimento prático mesmo da operação, a gente não tem. A gente vai fazendo. Pô, tem agenda. O mais difícil foi conquistar, fazer a gestão de pessoas e a cartela de clientes, que veio rápido. Porque a gente tinha um produto inovador, né? Chegamos primeiro, fizemos coisas diferenciadas e pegamos o marketing na época de influência, que era o que estava começando a hypar, ficar bom, né? Isso em que ano? 2018. 2018, Só que o gente. meu irmão, ele já era um dentista e influencer, né, então, a gente, assim, Isabela imitou muito o questão do marketing dele, porque o meu irmão foi o primeiro dentista a ter Instagram, que é o Dr. Vioto. Que é maravilhoso, eu fiz minhas Foi o dentes lá primeiro. também, É. amei. E ele tem uma história incrível também, porque é do marketing de influência, a primeira que ensinou ele a fazer o Instagram, chegou o Instagram para substituir o Orkut, lembra? Nossa, lembro. Foi o meu irmão dessa época. Aí a Juju Salimene, que foi uma das nossas primeira cliente dele, falou: "Viu, tu baixa isso no celular, para de gastar dinheiro com panfleto", que foi a Fantástico. transição do marketing, para de gastar. Então, ó, ele falou: "Mas eu não gosto de celular, não gosto de mexer", daqui que eu baixo para você. Juju pega, baixa o Instagram para ele e bateu uma foto, sabe dessa que você bate do Sei. lado? Fala: "Agora espera". Dali começou. Começou o Instagram, começou o movimento, e aí, ele estava crescendo também, daí ele começou com marketing ostentação, dentista ostentação, Sei. vinha paciente com carro de luxo, ele batia uma foto, você não sabe se Instagram É, pode tudo, é uma vitrine. Então ele batia uma foto do lado: "Nossa, esse dentista tem essa Ferrari, essa Porsche e tal, como assim dentista tem Ferrari e Porsche?". E na época, a visão que o dentista era muito em cima da padaria, em cima do açougue, daí ele é. transformou tipo uma clínica em boutique, ele começou a botar um jaleco preto, luva preta, ele deu umas inovadas. E os dentes brancos, na época. Vieram todas as paniquetes, tal. Ele já começou a fazer o marketing de influência lá atrás. E a Isabela estava com ele desde sempre. E ela começou a ver esse movimento. Então a gente pegou, né, toda a parte da clínica Vioto, do Dr. Vioto, a gente já sabia. A gente tinha, meu irmão já tinha muita influência, porque ele fez todos os jogadores internacionais, seleção brasileira, os jogadores que vinham de fora, fazer os dentes brancos, que hypou na época também, artistas, todo mundo. E a gente já tinha, né, um pouco por causa do meu irmão. Então a gente pegou esse público, que já era o dele, e começamos a falar da lipo de alta definição, que hoje é laje avançada JK. Por que laje avançada JK? É um protocolo exclusivo que a gente acabou aperfeiçoando, né, e incluindo várias técnicas para chegar no resultado que a Tati tem e que eu fiz agora, que tem 1 mês. Tá lindíssima, Por gente, eu quê? vi. Não, e olha só quanto tempo eu demorei. Eu demorei 6 anos para fazer essa lipo. E estava já desagradável. Até é uma dica que a gente dá, né, Tati? A empresária hoje ela precisa estar e vender o que ela tem na sua prestação de serviço, na sua venda. Ah, você vende cirurgia plástica, estética. Vai ter que, mesmo que não goste, vai ter que se adequar. Vai Eu ter. vendo sapato, vai usar todo dia um sapato lindo.
eu trabalho com imagem, com Instagram, vai ter que estar bonita. E eu demorei um pouco para atender, como eu trabalhei muito, de forma insana, Nos bastidores, né, amiga, eu não, muito na e assim, operação. todo dia tinha muita coisa para fazer, eu fui deixando essa parte. Só que com as conexões a pessoa falava, aconteceu muito comigo e com você até: "Gente, a lipo dói?" Eu falava: "Tati, a lipo dói", Dói um né, pouquinho, mas vale a mas pena cada aí ela doída. falava: "Ai, tem risco, tal". Eu falei, eu não tinha feito, eu não tinha passado pela experiência, pela jornada, e estava ficando chato já, falei: "Não, eu vou fazer, por quê? Eu vou fazer 50 o mês que vem, 50 anos". Eu falei: "Eu preciso estar do jeito do serviço que eu vendo, porque eu quero vender melhor passando pela experiência". Aí passei pelo processo, que não é porque é JK, mas realmente eu fiquei encantada com o ecossistema, Gente, eu amei. de verdade. Desde aquela É. bolsa que você ganha, Não, desde todo o o jeito que o pessoal pós-operatório, te os médicos, recebe. o hospital, a hiperbárica, assim, foi uma experiência que Muito. hoje eu já sabia vender, porque eu ajudei meu irmão a vender as lentes, cirurgia num tempo, tal, mas você vivendo o seu produto é muito incrível. Minha amiga, me fala agora, você sabe que o nosso público, né, você que é uma das nossas alunas, uma das nossas Diamonds Miss Minds, o nosso público que nos ouve aqui são empresárias. Então vamos falar para elas, muitas têm curiosidade, né? O que faz um profissional se destacar nessa área? Né, nessa área que é um oceano vermelho, tem um monte de clínica, É né? mesmo. Você é referência, então todo mundo te copia, tudo, né? Até o lustre, os Sim. uniformes, Aham. né, e tudo mais. Então o que que você pode falar para ensinar até para outras pessoas fazerem, assim, o que que fez o seu sucesso, né. Claro que a gente tá com esse papo gostoso aqui, falando de toda essa união de trabalho, né, toda essa questão de realmente você aproveitar a oportunidade. É Hoje isso. fala-se muito de inteligência artificial. Então quem tiver inteligência artificial nos seus negócios, vai ter muito mais referência. E você acabou de voltar, né, de uma feira super bacana, né, maior feira do varejo. O que que você compartilha aqui de conhecimento com essa turma boa? Ai, bem bacana. Foi minha primeira experiência na NRF, né, Nova York. Você já foi algumas Já, vezes, adoro. mas para mim, assim, eu sou da área de serviços e fui para uma feira de varejo. Eu gostei muito, porque, o ano passado se falou muito em inteligência artificial, esse ano continuamos o assunto de inteligência artificial, porém voltado também para a humanização, né, não pode ser só a inteligência. Então a gente tem que estar muito tecnológico, a inteligência, porém a humanização, que é a personalização no atendimento, a experiência, isso a inteligência não vai conseguir fazer. Não vai, amiga. Isso E é o ser aí humano. exatamente, porque existe aquela frase, né, que as pessoas podem até esquecer o que você falou para elas, mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. E quando a gente fala de atendimento humanizado, personalizado, de experiência, é isso que a gente tem na JK. É uma surpresa atrás da outra, né? E como que você faz esse engajamento de time? Né? Porque realmente é uma máquina. Hoje você está com um time de aproximadamente quantas Ah, mas pessoas? sim, né. 100 É, pessoas. E, lá em São gente, de Paulo. fato, nós, mulheres empresárias, nós somos mestras, né, maestras. Então, nós que damos o tom ali do nosso negócio. Então, você tem que colocar sua energia, você tem que colocar pessoas muito bem contratadas, muito bem qualificadas, muito bem engajadas, né, sabendo qual é o seu verdadeiro trabalho. Precisa ter processos muito bem definidos para que realmente a empresa rode. Né? Você começou muito na operação. Então você sabe Muito, fazer tudo a não ser muito. os procedimentos, né, mas É. tudo você sabe fazer que você estava na operação. E aí você desenhou tudo isso para essa magia, e eu acho que é a Disney, né, da do bem-estar, estar na JK Avançada. Como que você fez isso, amiga? Como que você, fez todo esse processo de contratação e engajamento de time, que a gente sabe que é um desafio, ainda mais pelas gerações que estão vindo, né? Pode compartilhar aqui. Gente, é um desafio, é uma dor, gestão de pessoas, eu acho que é um pilar. Olha que interessante, até falando em NRF, o foco é inteligência artificial, porém o holofote foi para a gestão de pessoas também. Uhum. Não é só a gestão de pessoas, mas a questão dos colaboradores. Então é assim, a gente olhar para o colaborador, que hoje o comportamento do colaborador mudou muito, né, aquele que está engajado, que dá valor, tudo, tem algumas diferenças que o gestor, ele vai o CEO, o dono da empresa, ele vai ter que se adaptar a algumas coisas, né. A nova modalidade de colaborador hoje em dia, né, ele é um parceiro teu, ele não é mais um subordinado seu.
Então é você ter ele realmente do teu lado como time. Cada um sabe do seu papel e fazer o seu papel dentro da empresa. É desafiador? É. Só que não tem jeito, né? É aquela velha história que eu fui aprendendo ao longo dos anos. Você tem que demorar para admitir e tem que ser muito rápido para demitir. Porque é uma maçã podre que ele estraga totalmente o seu time. E É. eu tenho vivência clara disso, né? E uma coisa que eu aprendi, com muita cacetada, desculpa a palavra, mas assim, com Não muita deveria, mas aqui cacetada. a gente ensina para você não É, passar por isso, não porque passem. maçã podre, eu nunca vi uma maçã É, podre desapodrecer. não, e Isso ela não contamina existe. tudo. E um problema é assim, eu sempre tive uma vida também muito difícil, a gente demorou tudo, demorou muito para acontecer as coisas para nós e tudo veio com muito esforço, muito trabalho, muita escassez, né. E tem pessoas que eu via que fala que no início elas me seduziam, me encantavam, que eu falei: "Poxa, essa me ajuda, eu vou ajudar também", porque eu queria ter um braço de ajuda na minha época. Várias pessoas que eu ajudei foram as pessoas que me apunhalaram. Então, assim, eu ficava muito iludida e seduzida, né, falar: "Poxa, ela está quebrando meu galho, ela faz isso, tal, tal". Então, assim, aconteceu nessa questão, no quesito de gestão de pessoas, dessa minha sensibilidade de ajudar, e assim, de repente vai e te processa, É, não aproveita. Não é a questão do processo em si, porque gestão de pessoas é desafiador, mas é você confiar numa pessoa e a pessoa ser ingrata com você, que é pior que o desamor. é. A gente convive com desamor. Você não me ama, não te amo, tá tudo certo, e a gente vida que segue. Mas quando você estende, você faz tudo e de repente a pessoa é ingrata com você, é muito pesado. E eu estava lendo que a ingratidão, no final das contas, é falta de caráter. Falta total, total. A ingratidão, olha que forte isso, é Caráter, falta de você caráter. tem ou não tem, É isso. né, então eu acho muito uma coisa, uma sabedoria que eu tenho é o seguinte, eu já tive, né, aqui o caso de uma aluna nossa, que uma das funcionárias dela, o braço direito, estava traindo o marido. E aí ela ficava falando dessa traição no almoço ali da empresa. "Ah, porque eu traí fulano, que faço assim, faço assado, faço assim, faço assado". E aí ela falou: "Tati, como que eu conduzo com ela?". Porque é um assunto pessoal dela, ela fica falando lá para 15, 20 funcionários na hora do almoço, sabe. E assim, é chato. Desagradável. Eu falei para ela: "Demite essa pessoa". "Tati, mas ela é uma excelente gestora. Ela tá traindo o marido dela, ela não tá traindo a empresa". Eu falei assim: "Mas quem quem, não tem caráter no CPF, não vai ter caráter no CNPJ". Eu falei: "Hoje ela está traindo o marido, daqui a pouco ela vai estar traindo você. Então Faz todo presta sentido. atenção", né, porque caráter não dá para poxa, aquela pessoa ela é terrível na casa dela, mas como profissional ela é excelente, não existe. Quem me ensinou isso é a Luísa Helena. Eu É. cheguei para ela uma vez, né, no relacionamento meu, falou: "Nossa, Luiz Helena, ele é um excelente médico, só que como marido ele foi péssimo, ele não tem caráter". Ela falou: "Então não tem caráter em lugar nenhum", Tá né, correto. não tem, quem não tem. É, Então isso é muito legal, mas quando a gente está crescendo, a gente se apega muito às pessoas se no apegam. começo, né, porque Porque a são gente está pessoas que estão te sozinho. ajudando e A tudo mais. carreira do empresário é muito solitária. Muito solitária. E assim, quando você pega pessoas que te ajudam, você fala: "Gente, eu preciso eu tenho que ter da minha parte pelo menos o reconhecimento É, que as pessoas estão me ajudando". mas a E a gente gente precisa de precisa braços, lembrar que de nós somos uma confiança. empresa, né, então a gente precisa colocar na descrição de cargo, né, o que todo mundo tem que entregar e a gente tem que sentar no nosso lugar, amiga, porque às vezes quando isso se mistura, não dá certo. É igual uma empresa familiar, né, por exemplo, você trabalha com o seu irmão, com a sua cunhada, assim como eu também tenho o privilégio de trabalhar com a minha cunhada, com meus 2 irmãos, cada um no seu quadrado, né, porque se começar a misturar tudo, vira uma salada. Eu E demorei para com os entender isso. colaboradores é a mesma coisa, É. cada um no seu quadrado, porque se misturar tudo, não vira uma salada. Eu sou a pessoa que eu sou a mais zoada pelos meus 2 irmãos, mas eles me zoam muito na minha casa, na casa deles, no CPF. No CNPJ, gente, as pessoas não vê eles fazendo absolutamente nada que desabone. Então é tudo muito combinado. Tudo bem que nós já trabalhamos juntos há mais de 20 anos, Que né. legal, né. Então eu levo isso para o meu time também, porque o meu irmão, ele também é bem coração e ele já fez algumas coisas que não foi legal, né, pelo contrário, as pessoas percebem muitas vezes da sua bondade, e é aquela metáfora do sapo e do escorpião,
né, quando realmente, Como? né, eles estão no meio de uma lagoa, e aí a lagoa, ela tá cada vez mais inundando, então o escorpião que tá ali em cima de uma pedra, ele vai morrer afogado, porque ele não sabe nadar, É. e o sapo tá ali passando, o escorpião fala: "Sapo, sapo, sapo, me dá uma carona?". O sapo falou: "Eu vou te dar uma carona? Você é escorpião, você vai me morder". "Sapo, não seja burro, sapo, eu vou morrer. Eu não sei nadar. Você acha que eu vou subir em cima de você, né, dessa sua aqui, nuquinha gorda, e vou mesmo, né, te atacar? Daí eu vou me matar e matar você, sapo? Você tá louco? Eu quero viver, me leva para o lado de lá". O sapo, na sua infinita sabedoria, que não tinha nenhuma, mas na sua bondade, o Uhum. que que ele fez? Falou: "Escorpião, sobe aqui". Não teve jeito. No meio do trajeto, já naquele aquecimento, o escorpião, nossa, que delícia, esse pescocinho, esse sanguinho quente, tal, tal, tal. Ele sentiu a essência dele, né? Ele foi lá, qual é o caráter, a essência do escorpião? Pegou, garfinhou o sapo. Moral da história: o escorpião morreu, né, exercendo a sua essência, e o sapo morreu pela sua infinita bondade. Então, amiga, não tem jeito, né? A gente não pode ser boa demais, senão a gente morre no meio do lago junto, né? Tendo que lidar com isso. Nossa, isso é um Mas grande aprendizado que você passou agora, e é verdade. E eu demorei para entender, mas agora, eh, com mentorias, com tudo, a gente vai ficando um pouquinho mais cascuda, é, né, e aí divide CPN o CNPJ do CPF, e a total, coisa vai total. fluindo. Exatamente, porque a gente tem N casos aqui, como eu tenho mais de 1000 alunas, né? Então a gente está sempre conversando com as alunas e a gente sabe que realmente sempre deu problema, né? Então é um Exatamente, indicador aí que é um aprendizado já para você. é verdade. Minha amiga, e para a gente se manter no topo, né? O fato de você ser referência, muitas pessoas sempre estão olhando ali para o mercado, e a gente sabe que empreender no mercado de estética, você precisa ser muito bom. Você precisa ter um marketing muito bem feito, né? Você tem o privilégio de ser a clínica dos artistas, né? Como que você lidar com tudo isso, né? O que que realmente a gente sabe que é muito trabalho e muito benchmarking da clínica É. Vioto, que é maravilhosa, mas isso cresceu de uma maneira que as pessoas desejam você, né. Uhum. E eu sempre falo para todo mundo: "Gente, JK tem um brand muito bem feito, tem um cuidado, né, vale a pena ir, porque parece que você não está no Brasil, parece que você tá em Dubai, é tudo dourado, é muito cristal, é tudo muito lindo". Já foi, Dani? Tem que ir, Tem você que vai ir. amar, né. A Cami já Todos foi, né, Cami? convidados. É lindo, É. né. Gente, então aqui, o meu time já foi, vocês têm que ir também. E como que você faz esse dia a dia? Você tem um processo, como que é o teu processo junto ao seu time? É. O pro no uma das dores é a dor do crescimento. Vamos crescer, vamos chegar. Chegamos, e aí? Como mantemos ou assim, sempre estourando e subindo a régua, como fazer? É a parte mais difícil, né, porque você tem que inovar, você tem que pensar na frente, e tem uma parte que é bem difícil, que é você já tem um brand, a gente tem um posicionamento e ficar, competindo com valor, com preço, né. Então assim: "Olha, não vem na minha, mas ali é mais barato", a gente não tem problema, né, assim, nós temos uma linha, nós mantemos um padrão, eu tenho um posicionamento de mercado, e se eu ficar preocupada de concorrer com a pessoa que está ali perto de mim, fazendo mais barato, eu não consigo trabalhar. E aí vai ter uma concorrência que ele fala: "Não, eu vou cobrir o dele". Daí o próprio cliente, ele vai usar esse artifício para ficar fazendo um leilão, e aí "Não, eu vou lá porque eu consigo negociar, vou baixando, vou lá, baixo aqui", e aí você não consegue trabalhar em paz. Então assim, o nosso posicionamento é protocolos personalíssimos, feito para você, com a melhor tecnologia, com a maior atenção, e nós temos esse posicionamento que vai ser difícil a gente mudar. E não posso entrar nessa paranoia de que, o meu preço, meu preço, meu preço. E aí tem a, né, a velha que fala, não, você tem que vender valor, você não tem que vender preço. Sim, então assim, eu tenho meu valor e não vou mudar esse posicionamento. E aí eu tenho que pegar o meu posicionamento, que está criado nessa linha, e trabalhar dentro dos clientes que se atraem pelo meu brand. Porque o que está fazendo leilão, que está buscando preço e que quer ficar, não, abaixa mais, esse aqui não dá, é difícil. Porque eu vou criar realmente uma competição muito forte e eu vou ficar despencando o nosso valor. E aí, o nosso preço. E aí vai chegar um momento que a gente vai despencar tanto que você desvaloriza o segmento no mercado. Verdade, gente. E isso a gente mesmo faz. E o
próprio mercado se mata, amiga. Eu já vi Pois isso é. vários segmentos. O próprio mercado acaba se matando por essa concorrência desleal que não paga conta, gente. E como eu sempre ensino para vocês, né, todas as empresas que existem no mundo são empresas de vendas, né? A gente existe de fato para vender, para dar lucro, né, para ajudar na economia. Quando a gente ajuda na economia do país, a gente está ajudando pagando mais impostos, a gente está ajudando dando muito mais empregos, sabe, fomentando cada vez mais o país em projeção mundial, É né? isso. Você tem vários artistas até que vêm de outros países para fazer os procedimentos aqui no Brasil, porque nós somos referência. Exato. Então, de fato, a gente precisa ser responsável. E outra coisa também, quando a gente vai no hospital, a gente está indo nos melhores hospitais, Sim. né, no Nove Star, que eu adorava, eu poderia ficar ali uma semana, que é Então um parece um hotel, hotel, né, Tati? Comida é uma né, maravilha. É. produtos de qualidade. Então, quando você oferece qualidade, gente, você recebe qualidade. Então, não existe, né, não dá para você comprar um pastel achando que você está comprando um filé mignon. Então, as É. pessoas precisam ser muito coerentes dentro disso, né? Simone, é uma delícia falar com você. Uhum. Você que para mim é a mestra Hum. da estética, né? Então, se você é desse segmento, se você tem amigas desse segmento, passa esse podcast para elas, fala que vai ser muito útil, porque é muito legal a gente entender o que passa dentro da cabeça de uma empresária visionária, Na né? prática. Na Na prática, gente, prática, raiz, empírico. exatamente, sem, né, sem muitas firulas. Agora a gente, né, sempre vai para os diamantes. Você sabe que todas as nossas alunas aqui, eu acredito, eu chamo de verdadeiros diamantes, e a gente ajuda cada vez mais lapidar, trazer essa luz interior. O que você pode dar de presente? Os presentes são 3 dicas, 3 aprendizados, né, que você gostaria de ensinar. De repente que você aprendeu na prática, sangrando, ou de É. repente que você aprendeu, né, e já aplicou, porque eu sempre falo, né, o diferencial daquela empresária que tem resultado é aquela que tem o poder da ação, mas a ação correta, senão você perde tempo e dinheiro. Por isso que a gente está aqui todos os dias na EBEM, ensinando muita educação empreendedora para você não perder nem o seu tempo, nem o seu dinheiro, porque aqui é conhecimento prático. Primeira dica, amiga, primeiro diamante que você pode dar para as nossas alunas que estão nos ouvindo e nos vendo. O primeiro, que eu demorei para entender e demorei para aplicar, porque eu também não sabia, é a questão da cultura. A cultura empresarial. Eu acho que é o elemento que é o seu elo mesmo. É o seu CPF, você, pessoa física, eu, Simone, me ligando com o meu time. Então, quais as características? O que eu gostaria que o meu time engajasse? Como é que eu quero? Né? Mas não é uma questão impositiva, é questão mesmo de uma forma natural. Então, assim, a cultura, cada um tem um, né? Então, assim, eu, como CEO, eu tenho um jeito de ser, e aí é essa cultura que eu preciso implantar para o meu time para ele poder se engajar comigo. Time, assim, sem cultura, você não consegue engajar time. É muito difícil. Então, eu demorei na prática para aplicar isso. E Eba! parabéns, eu consegui. Você deu uma aula de cultura aqui que eu fiz o Gestão Lucrativa, o Miss Mind, super recomendo, tá? Eu ainda que venho, sou uma empresária que aprendi tudo de modo empírico, e depois você ter essas aulas práticas e saber, tem que ter um mentor, tem que ter alguém para te direcionar que tenha mais experiência que você. Se liguem em pessoas que tenham mais experiência. Essa é a minha segunda dica, tá? Cultura. E a segunda é você realmente estar plugado, estar ligado com pessoas que saibam mais que você. Porque a gente não é obrigada a saber tudo. Mas eu conheço gente que sabe. Daí é só um WhatsApp para Tati Luncar. Daí fica fácil. Então, sempre se una com pessoas de propósito que tenham o que te agregar. Pessoas que não ensinam nada, que vêm pessimista, que não, sabe, não ajuda e não agrega. Então, essas pessoas, eu acho que a gente não tem tempo para estar com essas pessoas. Então, assim, se posicione, olhe as pessoas que te inspiram e vão atrás delas, né? Que eu já te falei, né, Tati? Assim como eu pude mudar a sua vida na estética, mas você mudou minha vida empresarial. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se unir, né? Que é a sororidade feminina. É muito gostoso isso aqui na IBEM. Então, é onde você compartilha pessoas reais com histórias reais. É incrível. E minha dica final: depois que você crescer, tenha estabelecido na sua empresa 3 pilares importantíssimos que você tem que olhar profundamente: financeiro, contabilidade e RH. É isso, gente, o quão é importante, muitas vezes nós somos muito criativas, então a gente gosta de ficar na operação, a gente gosta de ficar na criação, mas é fundamental a Canteiro de gente obra. olhar exatamente ali o diagnóstico, né? Porque, de fato, aqui no Brasil, se você
né, se você não tiver fluxo de caixa, você morre, né, e o nosso Sim. país, ele é muito difícil, ele é muito desafiador para sermos empresárias. Então o tributário também você vai preso, né, então são vieses, realmente que a gente tem que saber, tem que ter esse conhecimento para saber lidar. É muita coisa, né, Muita na coisa. prática, aí você tem que exercer cada ponto desse, cada ponto sensível a fundo. É, Não dá para fazer de qualquer jeito, né, então assim, uma hora funciona de qualquer jeito, mas chega uma hora que você tem que profissionalizar, você tem que estudar, né. Eu estudo todos os dias porque eu gosto de aprender, então assim, não parem nunca de estudar, de aprender e ser curioso, sabe. O que que eu posso todo dia você entra na tua empresa e fala: aqui tem um pontinho de melhoria, vou atrás dele. O que que eu posso melhorar?". Ah, aqui, assim, e tá circulando mesmo. Então eu acho que esse ponto é bem interessante, né, da gente fantástico, estar fantástico. Amiga, juntas. já que você falou, né, sobre, a nossa formação gestão lucrativa, né, geralmente é uma formação de 2 dias, onde as mulheres entram aqui, né, empreendedoras, às vezes nem empreendedoras, né, executivas mesmo dentro do mercado, e saem depois de 2 dias empresárias, né. Então são mais de 20 matérias, é uma união aí, né, de vários conhecimentos. Eu tive a oportunidade de estudar em Harvard, em Stanford, em Ohio e bastante aqui no Brasil. Então, criei realmente uma metodologia que dá certo para pequenas e médias empresárias, direto ao ponto, gente, porque nós mulheres a gente não tem tempo para ficar, né, uma E semana, é um direto ao mês ponto. estudando, não. Tem que ser bem objetiva. O que mudou na tua vida empresarial depois de você ter feito gestão lucrativa, minha amiga? Ah, foi o que, assim, a minha filha tem quando ela fez o gestão lucrativa, vim eu e a Amanda, né, a Amanda Viotto. Nós fizemos. Pra mim, é direto ao ponto, é muito rápido e muito fácil de aplicar. Eu acho que a linguagem é mais simples, sabe. Eu já tentei fazer uns MBAs aí, mas vi uns textos que eu falei: "Gente, eu tô com sono, esse aqui não vai dar". Mas aqui não, aqui é direto ao ponto, é rápido, é prático, uma coisa prática, eu gostei muito. Tanto que é prático e rápido que minha filha, que se formou em odontologia, estava com 22 anos na época, eu trouxe ela porque ela estava assumindo um posto aí, né, também gerencial em uma das clínicas, que é uma clínica Vioto Tatuapé, e eu falei: "Ela tinha que conhecer pelo menos um pouquinho para poder assumir, né, uma liderança". Gente, a apostila da Tati virou tipo a bíblia empresarial que ela levava mesmo lá e ela consultava, e é uma coisa é muito importante, então tem que ter, né, a aplicabilidade foi para mim, já no meu altos 50 anos, e para ela nos altos 20 anos, os baixos 20 anos, né. Que Então bárbaro, eu acho que são para todas as idades. É que um curso que você consegue aplicar de forma prática para todas as idades, que e ele é muito bárbaro, amiga. efetivo. E de indicadores, o que que você acha que evoluiu? Tanto você quanto os seus negócios, o que que evoluiu depois da formação? Eh, Ela vai dar toda a prática, aí vai a transpiração no teu negócio, né. Isso. Então assim, para tudo isso eu tive que implementar CRM, para poder gerar os indicadores corretos, toda a parte de input, né, que são os dados imputados no sistema, Os né, senão é indicadores. igual a van. Para poder crescer o seu negócio, você tem que entender você tem que medir, de Isso, métrica. indicadores. Só que se você não tiver todo o seu respaldo, é igual a Van Sandrini fala, você vai ter um bando de dados. E na verdade eu preciso de um banco de dados para poder fazer a análise certinha para poder crescer. Então assim, vem a teoria, só que na prática são os pontos de melhorias, aonde que eu posso mudar, aonde eu posso implementar. Se hoje a gente tem sistemas inteligentes que pode metrificar e fazer tudo por você, a gente tem que fazer a lição de casa correta. Então eu tenho certeza, eu já estou com planejamento agora de crescimento bem conservador, que a gente começa conservador, então eu quero pelo menos dez por É. cento. Teve aumento Mas de faturamento? teve, do ano passado para cá, Quanto? 10%? não, acho que chegou um pouco mais. Mas esse ano que eu já estou um pouco mais madura, um pouco mais, entendendo melhor de negócio, então eu quero botar mais planos de ação, né, de acordo com a teoria, para a gente poder aplicar no negócio e crescer mais. Que legal, gente. A Simone está vindo para o segundo ciclo, né. A Simone também é uma das Sim, nossas Miss Minds, então aqui é uma escola que as nossas alunas não querem jubilar, né, elas querem ficar ano a porque ano tem aí com a muita gente. troca, é muita É. coisa, você vê. Aí tem a parte do Miss Mind que a gente faz as visitas técnicas. Eu cheguei de Nova York e nós fizemos algumas visitas técnicas que eu acho que você entrar numa loja com uma outra visão, sem ser a visão do consumidor, é muito legal, sei lá, isso me dá muito prazer. E assim, fui em Nova York, só que assim, aquela imagem que eu fiz com a Tati, das visitas técnicas que ela promove aqui no Brasil, são memoráveis, são inesquecíveis. E você já entra com a tua visão,
né, da IBEM, da Tati Moncar, junto com o negócio que você está visitando, e aí vem a parte técnica com a parte prática, e é incrível essa experiência. E viver na prática, né, É. com as pessoas dando opinião, tudo, eu gostei demais. Fora o seu curso e essa parte também de visita técnica, da tua visão, como explicar determinado negócio, seja ele qual for, e como você traz esse negócio como benchmark mesmo, para poder aproveitar dentro da sua empresa, é incrível. Muito bom, gente. Fico muito feliz, realmente, porque é a nossa missão, né, É. transformar pessoas, né, mulheres empresárias aí como verdadeiras líderes que realmente são referência do mercado, né? A gente não tem um compromisso de ser a maior do mercado, né, Sim. Simone? Mas a gente tem um compromisso de ser a melhor do mercado. Então isso é muito bacana e também, gente, fomentar cada vez mais a nossa economia mesmo, sabe? Fazer com que a mulherada compre de outras mulheres, É isso, negocie, é enfim, isso, né? Seja, é faça a isso. coisa acontecer. Minha amiga, eu quero muito agradecer o teu carinho, a sua disposição, o teu Claro. conhecimento. Gente, a Simone, ela entende tudo, 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 tudo sobre clínicas. Então, eu sei que tem muitas pessoas se formando, muitas pessoas que querem saber um pouco mais, né? A Simone é muito doadora, ela está sempre aqui na nossa escola também. E você pode escrever aqui também e a gente responde. Minha amiga, uma última consideração, porque eu amei demais e quero estar sempre com você. E é muito gostoso, né? Porque a gente estava começando, a gente estava no começo conversando sobre o quanto é gostoso a gente trabalhar, o quanto é gostoso a gente estudar e o quanto é gostoso a gente se divertir, É né? isso. Aqui é tudo é muito divertido, né? A gente se Aham, torna grandes amigas e tá verdade. sempre junto. Às Viaja vezes viaja junto, junto, final de é, semana junto, e é sempre aprendendo, é né? O isso tempo todo uma mesmo. aprendendo com a outra. É o que eu falei, pessoas que a gente tem que se unir com pessoas que nos complemente, que nos agregue, que nos ensine. Isso é muito gostoso. Então, o meu arroba é arroba Simone Vioto, com 2 T's. Eu coloco mais ou menos o meu dia a dia, os eventos que eu vou, os convites, Adorei. e muito feliz de estar aqui, amiga. Vamos juntos. Então, Vamos junto. mulherada, 1, 2, 3 e Bora bora lapidar! lapidar!